caros irmãos, irmãs, queridas crianças, no Evangelho de hoje, uma pessoa chega para Jesus e pergunta para ele o que precisa fazer para entrar na vida eterna. E essa pergunta é bem importante, mesmo para as crianças, mesmo quando pequenas. Nós precisamos saber como fazer para ter uma vida eterna. Essa vida é boa, mas ela é pequena, ela dura um tempo. Mas você imagina uma vida eterna, que não tem fim, que você pode ter só alegria, que não tem tristeza, é muito bom. Mas como é que faz para ter isso? Jesus diz que a primeira coisa que ele responde é necessário amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E como é que faz para amar a Deus de todo o coração? Todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Olha, tem uma maneira de amar a Deus que é bem simples e que nós não podemos esquecer. Ama muito a Deus quem está disposto a fazer tudo que Ele pede. Sabe quando a gente, com a mãe, manifesta um amor para a mãe quando faz o que ela pede? Elas ficam todas felizes, sabe? Elas ficam felizes. Elas ficam felizes. Então, olha, quando você faz algo para agradar uma pessoa, obedece, essa é uma maneira que nós temos de manifestar o nosso amor. O amor a Deus, ele não se manifesta apenas com sentimentos, porque o sentimento ele passa e vai embora. Hoje eu me senti muito amando a Deus, amanhã eu me sinto diferente. Não é o sentimento que define o amor que eu tenho a Deus, são os atos. Inclusive, é o que nós fazemos que de fato vai dizer um pouco de quem nós somos. Porque as palavras, nós podemos colocar muitas palavras bonitas, não? Mas se eu falo coisa bonita e faço coisa feia, é bonito ou é feio? Já parou para pensar nisso? Se eu falo palavras bonitas, mas eu faço coisa feia, então no fim das contas, eu estou sendo feio. Assim também acontece com a vida cristã. Se nós temos bons discursos e não fazemos aquilo que Deus pede, o nosso amor é de palavra, de poesia. Uma boa maneira de mostrar amor a Deus é ter muita vontade de fazer o que Ele pede. Mas, além do amor a Deus, tem uma outra parte que o Evangelho fala também: amar o outro, amar o próximo como a ti mesmo. E aqui tem um detalhe. Sabe o que significa amar o próximo como a ti mesmo? Significa ser amigo. É sério. A gente às vezes nem sabe o que significa amizade, mas a amizade é exatamente isso. É o amor que nós temos ao outro como nós amamos a nós mesmos. Então, por exemplo, você sabe muito bem o que você gostaria que seus amigos fizessem contigo. Se você faz com os outros a mesma coisa que você espera que os seus amigos façam contigo, você já está amando o próximo como a ti mesmo. Nós amamos os próximos ao próximo como amigos. E tem algumas coisas muito importantes dos amigos. Qual é a primeira coisa que nós como amigos nunca podemos fazer? Não, porque destrói uma amizade. Sabe o que é que destrói uma amizade? Sabe o que destrói a amizade? Não sabe? Muito importante saber. Sabe o que destrói a amizade? Injustiça. Sabia? Se você faz uma coisa muito errada com a outra pessoa, a amizade pode morrer. Porque a injustiça, ela mata as amizades. Quando Jesus fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer ao outro que você ama é a justiça. É não enganar, devolver quando pede emprestado. Isso é justiça. É devolver, não falar mal das pessoas. Falar mal é injustiça, falar mal dos outros é injustiça. Então, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, a primeira coisa é ser justo. Mas depois de ser justo, a amizade é mais do que justiça. Se você dá só justiça, mais ou menos. Mas quando você é amigo,
você dá para o outro mais do que a justiça. E é isso que nosso Senhor está falando hoje no Evangelho sobre o bom samaritano. Esse homem que estava saindo de Jerusalém para Jericó, ele estava saindo do ponto mais alto e indo em direção ao ponto mais baixo. E foi assaltado no meio do caminho. Estava sofrendo muito. Apareceu um sacerdote, um levita, e ignoraram completamente aquele homem. Sabe por quê? Porque não tinha nenhuma lei que não obrigasse que eles fizessem alguma coisa. Ou seja, eram pessoas que agiam conforme a justiça, mas não conforme a amizade. Não estavam interessados em fazer o bem gratuito para outra pessoa. Nós somos amigos quando queremos fazer o bem de graça. Você quer saber quem é seu amigo de verdade? É aquela pessoa que quer o seu bem de graça. Só pelo fato de você estar bem, ele fica bem também. Se é um outro que toda hora está com inveja, fica triste quando você é promovido, isso aí não é amigo não. Isso aí não é muito amigo não. Quando é amigo mesmo, ele fica feliz com a sua alegria e até fica triste com a sua tristeza. Mas se é alguém que não está nem aí para você quando você está feliz, isso não é muito amigo não. O amigo, ele quer fazer o bem para o outro. E é isso mesmo que esse homem, o bom samaritano, fez. Ele encontrou uma pessoa no meio do caminho e agiu como um amigo. E um amigo, inclusive, bem dedicado. Ele pegou aquele homem doente, colocou na mula, levou até uma hospedaria, pagou pelo tratamento dele e ele nem conhecia aquele homem. É assim mesmo que nós somos. O cristão é alguém que está preparado para fazer o bem a qualquer momento. Estão preparados para fazer o bem a qualquer momento? Na escola, inclusive, é para fazer o bem a qualquer momento. Apareceu uma oportunidade para fazer o bem, você já corre atrás. Porque a gente sempre está a fim de fazer o bem. E aconteceu alguma coisa, como é que eu posso ajudar? E é sempre com a intenção de ajudar e de melhorar. Isso é o cristão. O cristão é alguém que ama o outro, querendo fazer o bem para ele a qualquer momento. E tem uma oportunidade, vou lá para ajudar. Isso é um amor cristão. Então, chega na escola, no trabalho, onde você estiver, se tem uma maneira de fazer o bem, você vai lá correndo na mesma hora. Porque isso dá sentido à nossa vida cristã. Foi disso que Jesus está falando quando fala desse bom samaritano, que ele ajuda o próximo como a si mesmo. Agora, existe um segredo a mais nessa passagem. Porque ao mesmo tempo que Jesus ensina que é importante fazer o bem para todo mundo, existe mais uma coisa. Há um segredo nesse ato de caridade. O bom samaritano é o próprio Jesus, que veio para nos ajudar, para dar ensinamento novo para nós, que veio para poder nos perdoar os nossos pecados, que veio para nos ajudar em tudo. Cada vez que nós fazemos um ato de caridade, nós estamos imitando Jesus, que fez o ato de caridade de vir me socorrer, de vir te ensinar sobre o Evangelho. Ser misericordioso, fazer o bem para as pessoas, é uma maneira de imitar a Deus, agir como Deus age. Ao passo que quando nós não estamos nem aí para o bem das pessoas, nós estamos esquecendo do modo de Deus fazer. Nós cristãos precisamos lembrar disso, sabe por quê? Quando chegar lá na vida eterna, todas as roupas que você tem não vai fazer nenhuma falta, porque lá os anjos têm roupa já. Todo o dinheiro que você tem não vai ter nada, não tem nada para comprar no céu. Todas o que tem de interessante na vida, nada disso importa nada. Mas a caridade que você fez na vida vai contigo. Para o céu não se leva nada, só a caridade. Se vocês pequenininhos aprenderem desde pequenos a amarem muito o outro, a ser fazendo caridade, vai chegar no céu um pote de caridade enorme. E aí o céu fica muito bonito. Mas se quase não faz caridade, aí chega no céu com um pote desse tamanho. Vai ser legal chegar no céu, mas se o seu pote pode ser maior, para quem não pode tão pequenininho para o céu? Não é assim? Quanto mais amor de amizade nós temos com os outros, com as pessoas que estão próximas ao nosso lado, maior é a nossa caridade no céu, maior é o prêmio que Deus dá para nós e mais santo nós somos. Pedimos ao Senhor Jesus que no dia de hoje ilumine a nossa inteligência e aumente o nosso amor
para poder salvar a quem ele nem conhece, mas que está no meio do caminho, precisando da presença do Senhor através dos seus discípulos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.